Bom dia, meus queridos irmãos e ouvintes. Que realmente esse dia seja um bom dia para todos. Que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, nos dê a sua proteção, a sua direção durante esse dia, para que tenhamos um dia na sua presença, cheio de paz, de saúde, de alegrias, e que estejamos debaixo da proteção do nosso Deus, porque Ele cuida de nós. E eu quero orar nessa manhã para que Deus esteja nos conduzindo, nos guardando debaixo da sua proteção. Amado Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome na manhã desse dia, porque o Senhor tem sido misericordioso e bondoso para conosco. A despeito das nossas fraquezas e omissões, o Senhor cuida de nós. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos conduza durante esse dia, a fim de que estejamos andando de conformidade com a tua vontade, e que a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso falar, o nosso viver, glorifique o teu nome. Nos abençoe, meu Pai, nos ajude, e também ao meditar da tua palavra, que o Senhor nos abençoe, interiorize nos nossos corações a mensagem da tua palavra, para que possamos crescermos juntos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, eu quero ler para o nosso início de culto a Deus em Efésios capítulo 2, a partir dos versos 8, que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois bem, o nosso Deus, Ele nos proporcionou a graça, a fim de que por meio dessa graça viéssemos a crermos em Cristo, o seu enviado, aquele por quem fomos salvos e por meio de quem muitos ainda serão salvos, quando ouvirem a palavra da salvação e assim entenderem a necessidade da salvação que todos têm. Portanto, a fé que nós temos para crer em Deus não era de nós mesmos. Foi um dom de Deus, uma oferta de Deus. Foi Deus que nos proporcionou essa graça para que pudéssemos crer no Evangelho da nossa salvação e ser assim por Ele salvo. Que Deus nos conduza durante esse dia e nos abençoe, para que tenhamos o cuidado de ouvir a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, para crescermos e para que sejamos realmente abençoados. Portanto, que o Senhor nos abençoe. E agora vamos ouvir um louvor ao nosso Deus, cantar louvor ao nosso Deus. Profetas,
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 10 a verso 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, os pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Eu queria notar aqui com os irmãos as razões por que nós, como povo de Deus, como igreja, devemos ouvir e ler o Velho Testamento hoje. E para isso é necessário a gente afirmar ou reafirmar o tema central do Antigo Testamento é o mesmo tema central do Novo Testamento, que é Jesus Cristo. O nosso Senhor não repreendeu os dois discípulos no caminho de Emaús, na tarde daquele primeiro domingo de Páscoa, pela sua incapacidade, ou pela incapacidade deles de responder que ele era aquele para o qual toda a lei e os profetas e os textos apontavam. Esse texto lá de Lucas, capítulo 24, versos 25 a 27. Na verdade, embora os profetas fossem ignorantes da época e das circunstâncias relacionadas com a vinda do Messias, aí o texto que nós acabamos de ler de Pedro esclarece sobre algumas coisas, algumas questões em relação a isto. E nós vamos destacar aqui. Primeiro, os profetas e discípulos, eles estavam escrevendo sobre o Messias. Segundo, eles sabiam que o Messias sofreria. Terceiro, eles sabiam que o Messias também seria glorificado e que triunfaria. 4. Eles sabiam que o sofrimento antecederia a glória de Cristo. E 5. Eles sabiam que estavam falando não somente para a sua própria geração, sua própria época, mas a todos nós, a todas as épocas que viriam posteriormente, como os da igreja dos dias de Pedro. Por isso, o desconcerto dos profetas pela sua falta de conhecimento com relação ao dia exato do aparecimento do Messias não deve ser interpretado como prova de que eles falassem mais do que sabiam, ou de que falassem com uma certa ignorância ou desconhecimento acerca daquilo que estavam para escrever ou escrevendo. Mas há mais razões porque a igreja deve ouvir e ler o Antigo Testamento. Uma das dimensões que nós podemos citar é que aproximadamente 77% da Escritura Sagrada se encontra nos primeiros 39 livros do cânone sagrado, ou seja, o Velho Testamento. Além disso, o conteúdo do Velho Testamento ou do Antigo Testamento não é basicamente a lei, como muitos pensam, como muitos falam incorretamente. Na verdade, ele se concentra também nas boas novas, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta declaração pode ser respaldada em Romanos capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Neste texto, Paulo afirma que ele tinha sido separado para o Evangelho de Deus, o qual Deus antes havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Essas Sagradas Escrituras, nos dias de Paulo, não eram nada além do Antigo Testamento, ou só era o Antigo Testamento.
E neste Antigo Testamento, o Evangelho foi apresentado muito antes que Paulo conhecesse e o anunciasse. Nesse argumento é exposto em Hebreus capítulo 3, verso 17. Neste texto de Hebreus, o autor fala como a geração que tinha perecido no deserto não entrou na terra prometida de Canaã por causa da sua incredulidade. É por isso que todos nós devemos também ser cautelosos para com a mesma promessa que nos foi feita de entrar no repouso de Deus. Não seja perdida da mesma maneira. Quando o Evangelho nos é pregado, assim como foi pregado àqueles que morreram no deserto, corremos o mesmo perigo se também não crermos neste Evangelho. O que está claro é que o mesmo Evangelho pregado nos tempos de Moisés está sendo pregado agora em nosso tempo. Mais uma razão que eu desejo incluir aqui é observar quantas vezes o pronome passa da terceira pessoa, ele, ela ou eles, para nós, conosco, ou nós. Quando uma citação é reiterada mais adiante no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Por exemplo, Deus falou com Jacó no livro de Gênesis, aproximadamente em 1800 anos antes de Cristo. Este mesmo texto é posteriormente usado pelo profeta Oséias no ano 700 a.C. Ele citou muitos dos mesmos episódios e das mesmas palavras do ano de 1800 a.C. para aqueles ouvintes do século VIII a.C. Na verdade, o profeta Oséias, que Deus em Betel o achou e ali falou conosco, Oséias 12:4, com base no texto, falou conosco. De modo que Deus ainda está falando com as gerações futuras com o mesmo texto do livro de Gênesis, escrito aproximadamente 1100 anos antes de Cristo. Este mesmo fenômeno ocorre 12 ou mais vezes no Novo Testamento. Por exemplo, Hebreus 6,18 declara que Deus afirmou a sua promessa a Abraão por meio de duas coisas imutáveis: a sua palavra, Gênesis 12, e o seu juramento, Gênesis 22. Entretanto, fez isso não somente para dar uma forte certeza a Abraão, mas também para encorajar aqueles que vivem nos tempos do Novo Testamento. Nós que colocamos e retemos a esperança proposta. Desta forma, esse texto do Novo Testamento é dirigido a nós, tanto quanto foi dirigido a Israel. Pensemos nisto, a importância do Antigo Testamento na nossa vida, na vida da igreja, na vida do reino, porque é a revelação de Deus para nós, em Cristo Jesus. Vamos orar? Amado Deus Pai de misericórdia e graça, agradecidos somos pelo benefício que o Senhor nos entregou, nos dispensou a sua graça, sua palavra, seus ensinamentos, para que com eles vivamos para a honra e glória do nome do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando vês o coração, e tudo podes ver aqui dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além
possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Sabes de mim quando vês o coração, e tudo podes ver aqui dentro de mim. Leva minha vida, alma só verdade. E quando me olhas, nada posso ocultar. Solte a voz agora, meu irmão, e cante comigo. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que posso imaginar. Num clima só de adoração, cante comigo assim, ó. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche de tua paz. Aleluia, aleluia. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que possa imaginar. Sei que não posso negar, sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Que os teus olhos sobre mim. Louvado seja o teu nome, Senhor. A ti toda glória, toda honra, toda louvor. Aleluia, Senhor Jesus. Meus queridos, estamos chegando ao fim do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso culto prestado a Deus. Que Deus realmente nos abençoe, que todos tenham um bom dia, que Deus conduza a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, mais uma vez, louvamos e adoramos o teu nome pelo que tu és. Louvamos porque só o Senhor é Deus. Toda honra, todo louvor a ti são devidos. Por isso, nós te agradecemos por mais essa porção da tua palavra que foi lida, explicada e ouvida. Que o Espírito Santo do Senhor interiorize aos nossos corações a mensagem da tua palavra. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.